Então vejam, ó, a atividade de geografia, né, de estudos sociais sobre os meios de transporte também está num livro, tá bom? Na página 228, ó, meios de transporte, e diz assim, ó, meios de transporte do lugar de vivência. Como fazemos para nos locomover, ou seja, nos movimentar, né, de um local para outro, no nosso local de vivência, onde a gente vive, onde a gente mora? Quais tipos de meio de transporte são utilizados? Então, vocês vão pensar em relação ao município de Capuí, em relação à comunidade que vocês moram. Quais são os meios de transporte que são utilizados, tá bom? Aí aqui, ó, eles servem apenas para locomover pessoas ou também são utilizados para transportar cargas, produtos e objetos? Que nós vimos no vídeo que tem os meios de transportes aéreo, que são aqueles que andam pelo ar, né, como os aviões, helicópteros. Tem os meios de transporte aquáticos, que são aqueles que navegam pela água, né, que pode ser pelo rio, pelo mar, como lanchas, jangadas, navios, iates, botes. E tem os meios de transportes terrestres, que são os que andam pela terra: ônibus, carro, bicicleta, moto, caminhão, carreta, trator, carroça. Todos eles são meios de transportes terrestres, tá bom? Aí tem aqueles que são usados apenas para transportar pessoas, né? E tem aqueles que são utilizados também para transportar pessoas ou então cargas pesadas, produtos e objetos, como aqueles usados nas mudanças de casas, aqueles usados trazendo produtos, né? Que é para colocar nos supermercados que a gente compra. Então vocês vão pensar, se esses meios de transporte utilizados aqui em Capuí e no local, na comunidade onde vocês moram, eles são utilizados apenas para locomover pessoas ou também para produtos e objetos, cargas, tá bom? Aí, ó, utilizamos os meios de transporte com mais frequência durante o dia ou durante a noite? Aí vai depender de cada um de vocês, conversando com a família. As paisagens das imagens a seguir são todas iguais ou existem diferenças? Ó, essas paisagens, se são todas iguais ou se tem diferenças, vocês irão responder aqui. Aí, ó, na página 229. Como os moradores fazem para se locomover em cada paisagem dessa? Vocês acham que as pessoas se locomovem usando que meios de transportes? Tá certo? Será que utilizam os mesmos meios de transporte em todas as paisagens? Será? Ou vai ter diferenças de meios de transportes? Aí aqui, ó, você consegue imaginar que tipo de transporte é utilizado em cada paisagem? Vocês vão imaginar que tipo de transporte é utilizado nessa paisagem aqui, ó, né, na área do campo, área rural, nessa paisagem, nessa e nessa. Vocês irão escrever aqui. E continuando na página 230, ó, veja as fotos a seguir, como as pessoas retratadas estão se locomovendo. Olha, nessa imagem aqui, as pessoas estão se locomovendo como? Usando o quê? Que meio de transporte? E nessa daqui, ó. E nessa, tá certo? Porque para as pessoas se locomover, elas saírem, né, de um local para outro. Pode ser usando meio de transporte ou então pode ser a pé. Então vocês irão responder, né? Pensar, quer dizer. Aí, como seria morar em um lugar diferente? Vocês já imaginaram morando em um lugar diferente do que vocês vivem? Você já pensou em como seria seu dia a dia e os meios de transporte que você utilizaria se morasse em outro lugar? Vamos imaginar. Se você morasse em outro local, esse lugar seria... Aí vocês vão pensar
em um lugar que vocês gostam muito, que tem muita vontade de conhecer, que acham muito bonito. Outro local que vocês gostariam de morar. Qual seria esse local? Aí você vai escrever aqui, que lugar seria esse. Agora, pensando no lugar que você iria morar, nesse lugar que você escolheu e escreveu aqui, como seria o uso dos meios de transportes? Preencha o quadro a seguir, descrevendo os pontos negativos e positivos para cada uso de transporte. Aí tem, meio de transporte, carro. Nesse lugar que você pensou, se você fosse usar carro, qual seria o ponto positivo? Uma vantagem, né? E o ponto negativo, uma desvantagem? Tem locais, por exemplo, que existem muitos e muitos carros. Por exemplo, em São Paulo, tem uma quantidade de carros enorme. Mas tem uma desvantagem grande, que é a questão do engarrafamento, né? Quando ficam muitos carros perto um do outro, que é difícil para o trânsito, às vezes demora muito tempo para poder saírem, às vezes acontece um acidente, fica lá, né, aquele engarrafamento grande. Aí vocês vão pensar em relação a esse local aqui, que vocês escolheram. O ônibus, se fosse usar o ônibus, qual seria um ponto positivo e um ponto negativo? A bicicleta, ponto positivo e um ponto negativo. A canoa, um ponto positivo e um negativo. E a pé, um ponto positivo e um negativo. Então, é essa a atividade, tá certo?